Oi, coisas lindas! Eu sou a Dana Dias e esse é o nosso programa Sabor e Saúde aqui na TV Costa Doce. E hoje a gente vai falar sobre etiqueta mesa e depois eu vou dar uma receitinha para vocês. Para falar um pouquinho de etiqueta, eu trouxe a Roberta Bronô, entende tudo disso, e não é porque a gente come uma marmita fit de vez em quando que a gente não tem que ter uma etiquetinha, né? Com toda certeza, claro que não. A mesa, eu costumo dizer o seguinte, que se a casa é o nosso refúgio, né? A nossa casa é o nosso templo, a mesa é o altar do nosso lar. E nós precisamos honrar, então, esse altar. Honrando esse altar, nós honramos a nós mesmos, em primeiro lugar, e depois a nossa família. O alimento é, sim, o combustível para que a gente trabalhe, para que a gente ame, para que a gente viva. E o alimento, o momento da refeição é muito significativo, é muito importante. Então, são detalhes, né? Na verdade, é a maneira que a gente tem de viver, que, como eu digo, com amor em tudo, que a gente consegue transmitir isso para as pessoas. Muitas vezes a gente diz o seguinte, mas tu não tem ideia de como eu te amo. Quando nós colocamos a mesa, os nossos amigos, os nossos familiares, eles têm sim essa noção. É verdade, eu digo que cozinhar é uma forma de demonstrar amor para as pessoas, né? Quando eu resolvi te convidar, quando eu te conheci há um tempo atrás, duas coisas me chamaram muita atenção. O teu amor pela mesa, né? Por essa etiqueta mesa, por juntar a família na volta deste altar, né, que tu chama de mesa, e o fato de tu gostar dessa parte dos artesanatos, porque tu começou lá na máquina de costura, né, então fazendo as roupas de cama, as roupas de mesa, isso me chamou muita atenção e eu já me identifiquei na hora, disse assim, não, essa mulher precisa ir lá no programa, ela precisa mostrar isso pra gente, né, então eu te trouxe pra gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa função da gente trazer pra mesa esse carinho todo que a gente tem com o alimento. Muitos dos meus clientes que assistem o nosso programa, e acho que foi talvez o primeiro programa quando eu gravei, eu já falei sobre isso, que me questionam assim, ó, comer saudável é caro, ser fit é caro. E eu sempre falo, se tu tem dinheiro para comer o que te engorda, tu tem dinheiro para comer aquilo que te emagrece. E as pessoas têm esse preconceito de que ser elegante ou ter que arrumar uma mesa bonita, postar alguma coisa, custa caro, custa dinheiro. E a gente consegue, não precisa ser essa fortuna toda, consegue com pequenos detalhes do dia a dia fazer isso, né, Rô? Sem dúvida. A questão do preconceito com o que é bonito, ela remonta inclusive à história da etiqueta. A etiqueta foi criada exatamente para isso, para separar umas pessoas das outras, através do seu proceder. Então, o conhecimento, ele é uma ferramenta de poder desde sempre, desde o início da humanidade. Então, no momento em que nós temos conhecimento, nós temos sim um tipo de poder. E eu costumo dizer que é o poder mais poderoso, se a gente puder usar essa redundância. Esses detalhes, eles vão fazer sim a diferença. E eu concordo totalmente contigo. Assim como a alimentação saudável enfrenta preconceitos, nós que trabalhamos com etiqueta, com comportamento, nós somos vistos muitas vezes ainda da mesma maneira. Então, o que acontece? A pessoa tem aquela toalha de mesa estampada lá em casa. O que eu faço? Não vou usar mais? Claro que vai. Isso tem um valor absurdo, imenso para nós. Quem não tem lembrança daquela churrascada na casa do avô, daquela lasanha, daquela galinhada na casa da nona, onde as pessoas colocavam as suas mesas no quintal e a família inteira se reunia em torno da mesa. São detalhes que muitas vezes a gente vai esquecendo. Quando as pessoas me dizem o seguinte, isso dá trabalho, não, isso não é para mim. Na verdade, o que a gente consome é a facilidade. É verdade. Então, às vezes o hambúrguer, ele tá ali à mão no supermercado, eu levo para casa e eu descongelo. Se eu escolher levar para casa um rabanete, uma cenoura e um pepino, eu tenho que fazer higiene daquele alimento e tenho que cortar. É verdade. Então, muitas vezes, o que as pessoas consomem, na verdade, é essa comodidade, sem considerar muito os riscos, as consequências, e é exatamente o que acontece com a mesa. Nós tivemos acesso a uma pesquisa que levou 20 anos para ficar pronta, com 100 famílias. E é algo assim, impressionante. Essas 100 famílias foram submetidas ao seguinte experimento. Uma vez por dia, 5 dias na semana, a família fazia a refeição junta. Uma refeição por dia, 5 dias na semana. O resultado disso é o seguinte.
97% daqueles jovens, fruto dessas famílias, 97% jamais se envolveram em ocorrências policiais e também com o consumo de drogas. Loucura. A mesa salva. É verdade. Semana passada ainda fiz um post no Face e ainda disse isso, a mesa salva. E, gente, quem é que não pode fazer com a sua família uma refeição por dia, 5 dias na semana? A gente tem o hábito de ir pro sofá, né? Servir e ir pro sofá. Felizmente, na minha casa, eu tenho, né, a disponibilidade de almoçar todos os dias com meu marido e jantar, né? Até que ponto isso é bom, um eu não sei. É um luxo. Né? Mas a gente tem essa... Só vejo coisa boa nisso. A gente tem essa felicidade de fazer as 2 refeições junto e a gente faz as refeições na mesa. Claro que eventualmente, né? Tu tá ali, quer olhar um filme, tu vai pro sofá e tal. E eles brincam, principalmente o meu filho brinca bastante, porque eu tenho o costume de servir os pratos na hora da janta, né? Eu largo para eles o prato servido. E por mais simples que seja a comida, eu arrumo direitinho, porque eu vejo que é a forma de eu chegar para eles e dizer assim, eu te amo, hoje eu te amo, né? E eu acho que isso faz falta hoje no convívio familiar, essa função. E o fato de tu comer errado, comer correndo, que eu digo assim, as pessoas engordam porque não têm o hábito de se sentar na mesa para comer, vem muito disso, dessa correria do dia a dia e de não dar atenção para um talher na mesa, não dar atenção para um prato na mesa. E aí chega tu com toda essa bagagem, assim, meu Deus, essa mulher, ela fala exatamente aquilo que eu venho falando há meses para os meus clientes, né? É bem isso aí. Uma das coisas que tu falou também, assim, aqui, o postar a mesa é uma forma de carinho e que é muito bom quando a gente chega na casa das pessoas para uma janta, né, para um almoço que seja, e essa mesa já está posta, tu te sente aconchegada. Aqui no sul, no Rio Grande do Sul, a gente tem muita mania do chimarrão, né? Que o chimarrão tá sempre nos acompanhando. E que coisa boa quando a gente chega na casa das pessoas e as pessoas já estão com o chimarrão, te oferecem um chimarrão. Eu, como a gente tá sempre junto com o chimarrão, a impressão que eu tenho é que quando eu chego numa casa e a pessoa não me oferece um copo d'água, não me oferece um chimarrão, parece que a pessoa não me quer ali, né? E no momento que ela me oferece chimarrão, ela tá dizendo, não, senta aqui, agora nós vamos conversar. Como é que é a função do chimarrão na etiqueta? Como é que funciona isso? Como é que no teu meio tu enxerga isso? O chimarrão é um convite exatamente para isso, para um convívio. Né? Eu entendo a roda de chimarrão como a nossa primeira rede social. Né? Hoje a gente vive uma época em que nós estamos muito conectados, mas nós estamos emocionalmente distanciados. Né? Formamos relacionamentos, vínculos até, com pessoas que moram em outro lado do mundo e muitas vezes a gente não sabe das dificuldades, das angústias que nossos pais, nossos filhos, nossos amigos ali do lado encontram. Então, o que a gente pensa é que o chimarrão é um convite para o convívio. É uma marca do bem receber. E eu acho que o gaúcho é um privilegiado nesse sentido, porque são poucos povos que podem dizer que tem dentro da sua tradição, incorporado no seu dia a dia, um elemento de recepção e de boas-vindas. É bem forte isso aqui, né? Fala um pouquinho para nós dessa mesa maravilhosa que tu montou. Explica para nós um pouquinho. E depois a gente vai falar sobre uma receitinha que vai ter no segundo bloco. E eu quero que tu me conte uma curiosidade, né? Que eu já sei mais ou menos, porque tu já falou, da faca redondinha da mesa. Depois a gente vai falar sobre isso. Me conta aqui o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente montou uma mesa, porque o tema seria uma refeição, um almoço ou então um jantar. Então, o que a gente fez de diferente aqui? Talvez essa peça que algumas pessoas ainda não conhecem, que é o suplá. O suplá, o nome tem origem francesa, sus é abaixo e plá é o prato. Então, por definição, é a peça que fica abaixo do prato. Essa peça, ela tem como origem, a função primeira é proteger a mesa do calor do alimento que é servido. Atualmente, essa função ela é meramente decorativa. A gente não tem mais necessidade de ter alguma coisa que venha a proteger o nosso alimento. Então, seria o que tem de diferente aqui. Nós temos aqui um prato de pão e um prato raso comum que todo mundo tem em casa. Eu gosto de guardanapos de tecido.
a gente não usa, exceto para um lanche, né? A gente encontra isso na lancheria, em alguns restaurantes, o guardanapo de papel. Mas para receber as pessoas na nossa casa, eu costumo dizer nos nossos cursos que é o que distingue a nossa mesa. Na minha opinião, o guardanapo é a peça mais importante que nós podemos colocar na nossa mesa. Quando eu chego na casa de uma pessoa, quando eu chego num restaurante e eu encontro guardanapo de tecido, eu costumo dizer que eu já sei com quem é que eu estou falando. Ó, já fica a dica, então. É uma distinção. A pessoa não tem aqui o porta-guardanapo, ou anel de guardanapo, como as pessoas falam. Ah, eu não tenho um PG desse daqui. Não tem problema. A gente pode colocar o guardanapo sobre o prato, não tem problema nenhum. Não sou fã daquelas dobradurazinhas, aqueles desenhos. Eu acho que o guardanapo é um item que ele vai ser manipulado pelo convidado, ele vai ser levado à boca. Quanto menos eu mover, acho que é uma questão de higiene. Eu ia te perguntar isso. Então ele é passado a ferro, vai imediatamente para a mesa. Quanto menos eu manipular, eu tenho a impressão que é mais respeitoso com a pessoa. Conheço algumas dobraduras, às vezes as alunas me pedem, né? Agora a gente vai ter o curso de mesa natalina, me ensina a fazer o pinheirinho. Não tem problema nenhum, a gente sabe. Mas não é algo que eu, enfim, não gosto, né? Que é uma coisa que tu vai levar à boca, né? Então se outra pessoa está manipulando para dobrar, para fazer... Eu acho muito estranho. É uma a gente falta chega de às vezes higiene, nos eventos, né? E vê aquela rosinha, e aí eu fico imaginando, assim, a pessoa... Né? A gente não sabe muito bem que atenção que a pessoa tem, se é o mesmo cuidado que a gente tem. Então eu sou aquela chata que sempre peço para trocar meu guardanapo. Faz parte, né? A gente já sabe. E me conta a história da faca, então. Como é que é a história da faca? A faca é um utensílio maravilhoso, imprescindível. Não conseguimos mais imaginar a nossa vida sem a faca. Existem diversos tipos, dezenas de tipos. Acho que a humanidade, eu brinco e digo assim, que a gente se separa, se divide ali antes da lâmina e depois da lâmina, né? Ah, sim, a manipulação dos metais, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E a faca, ela tem dentro da história da etiqueta, ela tem assim um capítulo à parte e muito importante dedicado a ela. Porque nem sempre nós nos alimentamos com os talheres, né? Muitos séculos, durante muito tempo, os homens, os nobres, os membros do clero, os homens que detinham poder, muito tempo se alimentaram com as mãos. Então o alimento era levado da mesa diretamente para a boca. Inclusive o prato individual, como nós conhecemos hoje, ele não é uma peça muito antiga, ele não é um utensílio muito antigo. Então as pessoas tomavam, às vezes desfaziam uma ave que estava assada, uma fruta, o pão com a mão diretamente, e esse alimento era levado... Ainda tem essa coisa que o pão se come com a mão, porque ele se parte com a mão, né? Ainda na etiqueta hoje ele ainda tem essa... Aquele pãozinho... Vamos fazer Vou terminar aqui a faca e eu volto... Eu vou te interromper, porque vai vindo as coisas na cabeça e eu vou largando. O que acontece? Quando o homem começou a dominar a manipulação dos metais, ele criou utensílios para seu uso e para sua defesa. E o que acontecia é que quando as pessoas portavam uma faca, a mesma faca que era usada muitas vezes para eliminar o seu desafeto, ela era utilizada para cortar aquele pão que estava sobre a mesa. Então, o bispo francês Arnaud Richelieu foi quem primeiro teve essa ideia maravilhosa. Disse, olha, gente, vamos acabar com isso, vamos separar o seguinte, essa faca que você porta para a sua defesa, essa é só para isso, tá bom? Quando nós tivermos a mesa, nós vamos usar um outro utensílio. Então, por sugestão desse membro do clero, as facas à mesa, elas perderam a ponta, inclusive por uma questão de segurança, porque era muito frequente durante um jantar, entre os nobres surgirem um desentendimento, uma desavença qualquer, e o que era para ser um banquete alegre, festivo, terminava em morte. É por isso que agora ela é arredondada. Claro que a gente ainda encontra, óbvio, né? Claro, facas de ponta mesa, mas... Aquela faquinha de churrasco maravilhosa, tem que ter pontinha, né, gente? Sim. Como é que a gente vai limpar aquele ossinho da costela, e no né? Rio Grande do Sul é muito forte essa do gaúcho andar sempre com a faca na cintura. Também é uma identidade. Para os eventos que vai ter um assado, que vai ter... Mas claro que a gente sabe que essa faca na cintura, em outra hora, né, na época das histórias dos farrapos lá, a ideia dessa faca era outra, mas que era a mesma faca utilizada, né? De fato, utilizado na mesa. Rô, teria assim, ó, né? 1000 perguntas para te fazer, né? Me responde a do pãozinho. Ah, do pãozinho. Então vamos imaginar
Eu vou deixar o microfone aqui, tá? Não sei se me capta ali. Então vamos imaginar o seguinte, esse prato de pão em uma mesa formal, essa é a posição do prato. E aqui nós teríamos uma faca menor que essa, tá? Que seria a faca para o pão do couvert. Então, como é que eu vou manipular o pão? Aqui sobre esse prato vai ter um pãozinho para mim. Eu vou pegar esse pão com a mão e eu vou rasgar o pão. Eu vou partir ele em um pedaço menor. Esta faca serve para que eu passe na manteiga ou uma caponata, enfim, o que for a entrada, e passe no pão. O que a gente pode prestar atenção é uma coisa interessante, assim, quando eu tomo café lá em casa, eu passo a manteiga ou a nata, enfim, o que for no pão, com bastante cuidado em espalhar. Quando eu estiver em um almoço ou um jantar e eu fizer uso do couvert, isso não existe. Então, eu corto a manteiga, aquele naco, e eu coloco no pão, sem fazer aquele movimento de espalhar, e eu vou consumir esse pão dessa maneira, com a mão. Olha que diferente. É gafe, é muito feio ficar alisando aquele pãozinho do couvert. Isso é feio. Viu, gente? Olha, essa eu não sabia, novidade. Eu vivendo e aprendendo. Sempre. Tá, né? Aí, Sempre. Como é que é? Ignorante o que não muda de ideia, né? Perfeito. E o que não aprende nada com o passar dos anos, né? Não corrigir as suas falhas é a pior delas. É verdade. A gente até erra, mas a gente tenta melhorar. No próximo bloco agora a gente volta com uma receitinha. Vou tentar montar, depois da minha receita pronta, um prato maravilhoso, né? Botando em prática tudo que a gente aprendeu aqui. E só tenho a te agradecer. Deixa tuas redes sociais, onde é que a gente te encontra, teus cursos, como é que a gente faz para que outras pessoas te encontrem da mesma maneira que eu tive a sorte de te encontrar, que outras pessoas te sigam e aprendam bastante contigo. Primeiro te agradecer o convite, a oportunidade honrada por conversar com a tua audiência. Dizer o seguinte, que eu não vou lembrar da minha agenda, mas quem nos acompanha nas redes sociais é Roberta, se escreve Bronaut, né? Roberta Bronot. No Instagram e no Facebook tem toda a nossa agenda, né? Trabalhamos assim com eventos dentro dos melhores ambientes, melhores hotéis de Porto Alegre, alguns também de Santa Catarina, as melhores casas nos apoiam. Oferecemos uma experiência gastronômica para as pessoas que participam dos nossos eventos e a gente oferece exatamente isso, uma experiência inesquecível, assim como a mesa é. Que coisa bem boa. Então procura lá nas redes sociais, que tem tudo para ganhar, só tem a acrescentar na nossa vida. Venho com os comerciais e depois eu trago uma receitinha para vocês. A Legítima Super 10, com 2 lojas em Guaíba, uma na Lupicínio Rodrigues 337 na Coab e outra na São José, número 246, ali no centro da cidade. A Legítima Super 10, preço único de R$10, com bazar, utilidades domésticas, roupas, brinquedos, ferragens e muito mais. Venha para a Legítima Super 10. E depois da explicação maravilhosa da Roberta sobre a etiqueta mesmo, sobre o carinho na hora de servir o nosso alimento, eu vim montar para vocês uma salada. Como assim uma salada? Pois é, gente, tá chegando o verão, tá na hora da gente começar a refrescar as nossas refeições, os nossos alimentos. Claro que aquela comidinha caseira sempre é importante, sempre é bom, mas uma saladinha bem reforçada, principalmente na parte da noite, faz toda a diferença para quem quer ter uma alimentação saudável e principalmente para ti que quer perder peso. Então, vamos lá? Ó, o que eu preparei para nós? Bem simples, tá? Uma salada para 2 pessoas. Mas é só uma salada? Não, calma aí. Tem cenoura, uma cenoura normal. Não vai nem uma cenoura inteira, tá, gente? É menos de uma cenoura inteira, tá? Tenho aqui, já deixei cortadinho aqui, pepino e repolho, tá? Já adiantei aqui pra nós. Eu vou cortar um pimentão.
Acho que eu vou ter que botar pra cima aqui, né, Paulo? Senão tu não vai conseguir enxergar. Ó. Dá pra cortar de várias maneiras, tá, gente? Aí é o gosto de vocês. Corta fininho, corta com a faca. Ó. Eu gosto de bastante pimentão, então não tem problema. Vamos botar um tomatinho. Claro que higieniza as frutas, higieniza as verduras na hora de fazer. Todo esse processo eu já fiz antecipado. Eu não gosto de semente, tá? Quem gosta, bota. Eu prefiro sem. Então, na minha salada, eu vou tirar o máximo de colorido possível que vocês conseguirem colocar na salada de vocês. É o ideal. Aqui a gente já tá, ó, com um colorido bem bonito. Vou baixar aqui, vou pegar 2 folhinhas de alface, lembrando que é uma salada para 2 pessoas, tá? Então não precisa exagerar na salada, é uma salada que vai servir 2 pessoas, acho que dá para colocar uma a mais, tudo já foi higienizado. E agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou botar um pouquinho de temperinho verde, tá? Que é as folhinhas escuras, para quem quer desintoxicar. As folhas escuras são sempre mais empregadas. E vou colocar uma coisa diferente na salada. Eu vou colocar, ver se eu consigo tirar sem fazer bagunça. Sardinha. Todo mundo está acostumado a comer salada sem nada de carboidrato, sem nada de proteína. Aqui nós vamos mudar um pouquinho. Eu vou botar um pouquinho de proteína animal, vou botar a sardinha. Eu abro, eu não gosto de comer isso aqui, tá? Tem gente que come, não faz mal nenhum para a saúde. Eu não gosto, sou meio nojentinha. Então eu tiro. Ó, quando chega o verão, chega a mosca junto, viu? Só que tem uma danada aqui na volta da gente. E por que eu escolhi a sardinha? Porque a sardinha tem mais ômega 3 do que o atum. A maioria das pessoas, quando fala de alimentação saudável, se refere ao atum. Mas a sardinha, ela tem mais ômega 3 do que o atum. Claro que a gente tenta adaptar para a realidade da gente. O ideal é que a gente colocasse um peixe fresco, né? Toda aquela função. Eu não tenho peixe agora, então entre eu comer uma besteira e eu comer uma sardinha enlatada, a sardinha enlatada ainda é mais saudável que a besteira. E reza a lenda que a sardinha no molho de tomate, ó, essa aqui tá no molho de tomate, tem menos sódio do que aquela no óleo, tá? Varia de acordo com a marca que tu prefere. Ó, eu não vou triturar ela, não vou amassar nem nada, eu gosto de comer os pedacinhos assim, eu gosto de sentir na hora que eu tô mastigando, tá? Deixa eu botar pra baixo, tá feio isso aqui. Não precisa usar aquele óleo, tá, gente? Ó, o óleo e o molhinho de tomate que ficou, eu não misturo, não gosto. Eu prefiro temperar com um pouquinho de shoyu, não precisa pôr sal. Se tu vai botar shoyu, não precisa pôr sal, né? E aí, isso aqui é a teu gosto. Mistura do jeito que tu quer, da maneira que tu achar melhor. Olha que eu tô achando que dá pra uma pessoa só isso aqui, hein? Não vou dividir contigo, Paulo, vou comer sozinho. E agora, hein, pra montar o prato bonito, será que eu consigo? Será que eu vou passar no teste? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora é que vem as habilidades. Deixa aqui. Não, mas dá pra 2 pessoas sim. A gente acha que não, né? Mas ó, tranquilinho pra 2 pessoas, né, gente? Aqui. Bota um pouquinho mais, uma salsinha bonitinha. Ó, que coisa mais linda. Enfeita a tua mesa, chama a família e tá aí o nosso prato. Será que ficou bonito? Gostoso e cheiroso, eu sei que tá. Gente, agora
serve, né? Com água. Mas será que a água faz bem para a saúde junto com a alimentação, junto com a comida? Esse é assunto para um próximo programa, a gente vai abordar isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar o programa de hoje, eu queria falar que a TV Costa Doce, junto com todas as apresentadoras, lançou esse mês agora a campanha do Outubro Rosa contra o câncer. Então, gente, olha as nossas programações, a gente está recolhendo lenços, tá? E eu já tô aqui com um lenço que a gente vai doar na nossa cesta, né, que tá lá no nosso escritório, na TV Costa Doce, lá na Nestor de Moura Jardim. Todo mundo já sabe lá onde fica a nossa sede, lá onde fica o escritório. Então quem quiser doar um lenço, uma enxágue, pode ser um lenço menor, esse aqui é grandinho, né? Pode ser um lenço menor, doa, entrega lá no nosso escritório. Se encontrar alguma dessas apresentadoras no caminho, já fala, já entrega. O pessoal tá recolhendo e no final do mês a gente vai encaminhar esses lenços para todas aquelas pessoas que precisam, né, que durante todo o tratamento do câncer perdem o cabelo. É bem importante, gente, fazer o exame. Esse mês todo de outubro serve para isso, para alertar contra o câncer, não só contra o câncer de mama, mas contra o câncer em geral, tá? Então fica aí o nosso carinho para vocês. Curta o nosso programa, compartilha, mostra pro pessoal para ter uma alimentação saudável e um pouquinho mais de carinho na hora da mesa. Eu sou a Dana Dias, espero ter tocado o coração de vocês. Até o próximo programa. A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.